A gente vai abrir a reportagem. É a reportagem UOL Prime, do Thiago Malli e da Júlia Afonso. E o Thiago Malli já está conosco aqui no estúdio. Olá, Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabiola. Bom dia para todos. Bom dia, Josias. A gente sempre fala com o Thiago pela internet, né? E hoje, poxa, Thiago, dá uma passadinha aqui, vem tomar um cafezinho conosco, né? Estamos por aqui, sempre bom estar junto. Você e as suas apurações, aquelas coisas que os políticos brasileiros odeiam, né? Vocês vão mapeando, investigando por muito tempo. Eu não sei, a gente tem um trechinho do vídeo que a gente possa soltar aí da reportagem? O vídeo dele, na verdade, é ele contando a reportagem, né? Essa reportagem que traz o mapeamento de como o lobby acontece na política brasileira. Conta essa reportagem pra gente, Thiago. Eu acho, Fabiola, que o importante para a gente mostrar aqui é essa questão da transparência. Todo mundo sabe que os congressistas, eles de alguma forma acabam defendendo interesses privados, né, na interação, na atuação que eles têm ali dentro do parlamento. Só que é muito difícil para nós conseguir mapear quais são esses interesses. Isso porque não tem nenhum registro público, você não tem uma agenda dos congressistas ali que você pode acessar facilmente, onde vão estar registrados as interações que eles tiveram com lobistas, quais os grupos que eles receberam, enfim, quais eles deixaram de receber. Então, isso é uma informação importante, de muito interesse público. Por exemplo, nessa reportagem, a gente mostra a informação de que o atual presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, em 2021, ele apresentou uma emenda que era um jabuti, que não tinha nada a ver com a medida provisória, que era uma medida provisória sobre a pandemia, mas ele apresentou uma emenda que acabou reduzindo a tributação de bets. E essa emenda foi escrita por advogados que trabalhavam para as bets. Então, no momento que a gente está agora, inclusive discutindo se vamos aumentar a taxação sobre as bets, é de grande relevância a gente saber que o atual presidente da Câmara já apresentou uma proposta redigida ali pelas bets. Quando a gente, como jornalista, às vezes que a gente consegue ter acesso normalmente a esse tipo de informação é porque vem alguém, Fabiola, e sopra para nós, normalmente algum lobista rival, algo do tipo, olha, tá vendo aquele projeto de lei, aquela proposta legislativa ali? Isso daí foi o lobby daquela outra entidade que escreveu. Algumas vezes os jornalistas vão lá na propriedade do PDF, né, da proposta legislativa, clicam ali e conseguem, nas propriedades do documento, ver que o autor originário daquele documento, no campo autor, aparece o nome de uma entidade de lobby ou de um lobista. Esse tipo de jornalismo, para tentar descobrir o que está por trás da proposta, ele é importante, mas normalmente a gente só conseguia fazer isso quando vinha alguém soprar para a gente, contar para a gente que tinha alguma coisa acontecendo ali. O que a gente tentou fazer no UOL é ficar menos dependente desse interlocutor, de alguém vir nos relatar isso. Então, a gente usou uma estratégia meio força bruta, baixamos tudo quanto é proposta de senador e deputado. Desde 2019, foram 345 mil documentos que a gente fez o download. Eu tive até que pegar um HD externo, porque não cabia, Fabiola, deu quase 300 gigabytes de informação. E aí a gente criou um código de computador para ler os metadados, legal, as propriedades, tudo isso para a gente pegar os autores ali e descobrir quais eram as propostas que tinham autoria de lobista. Já estamos voltando aqui para quem está conosco na TV. Estamos falando da manchete principal do UOL e que tem a ver com algo que as pessoas têm muita curiosidade, né? De como é que funciona o lobby em Brasília. E a nossa equipe aqui do UOL, o Thiago Malli está aqui conosco explicando isso, fez um trabalho muito minucioso aí de pesquisa. Foram 345 mil documentos do Congresso analisados com a ajuda de um software estatístico para poder entrar com esse resultado, né? Para poder entregar esse resultado. Identificou cerca de 2.000 proposições, como projetos de lei, requerimentos, outras medidas que foram redigidas por lobistas desde 2019 até agora, né? E essa identificação das digitais dos lobistas foi possível porque toda a proposta legislativa assinada formalmente pelos deputados é apresentada em formato de arquivo digital de texto, que é isso que o Thiago está explicando. E esse arquivo
ele traz o rastro. Ele traz o rastro e chega até essa informação que eles chegaram. Só que o lobby, ele não é algo que é proibido no Brasil, né? Mas o que ele traz de preocupação, Tiago? Por que quando a gente fala, não, esse projeto ele está lá por conta de um lobista? Por que tem que estar de olho nisso? Por que essa informação é importante? É muito importante para a gente fazer o controle social, saber com quais entidades, com quais setores os congressistas estão conversando ou estão pegando propostas ali e apresentando, para a gente entender qual que são os interesses que estão sendo representados no momento que a gente discute uma proposta legislativa. Então, é muito importante ter essa transparência, que é algo que a gente não tem hoje. Tem, Fabíola, inclusive, um projeto que está tramitando no Congresso já faz 18 anos para regulamentar o lobby, passou já na Câmara, está atualmente no Senado, que propõe exatamente que todas essas interações entre lobistas e congressistas, elas sejam registradas e disponibilizadas num site onde qualquer um vai poder acessar. Além de ter mais transparência para você saber e a sociedade cobrar os congressistas sobre estar defendendo só um interesse numa proposta que tem vários interesses ou estar dando atenção a alguém e não estar dando atenção a outros setores, isso também teria, né, o benefício de nivelar um pouco esse campo. Então, se pega, por exemplo, sei lá, uma proposta como a reforma trabalhista, onde você tem um deputado relator que, às vezes, recebeu muitas entidades patronais, alguém que seja representante de entidades sindicais, de trabalhadores, poderia olhar lá, ver que o relator recebeu muitas entidades patronais e também pleitear que fosse recebido para defender o seu ponto de vista, um ponto de vista diferente. Você ter essa transparência favorece que essas interações sejam feitas de maneira mais clara e de forma mais de forma melhor para a democracia, né? Essa representação de interesse tem que ser transparente. Falando em transparência, você descendo a reportagem principal do Tiago, você tem várias reportagens com repercussões e mais detalhes sobre isso. Tem uma muito interessante que fala quais são os partidos que lideram isso aqui, na arte de uma das reportagens assinadas pelo Tiago. Os partidos mais alinhados com cada lobby, né? PL, PSDB, PP, PSD e MDB. Sindicatos, PT, PL, PSB, PCdoB e PDT. E o agro também aí, o PL, 284 projetos, PP, MDB, União Brasil e Republicanos. Isso aí que é um mapa falando sobre a ligação dos lobbies com algumas entidades e os interesses. Aí tem a resposta dos políticos também. Me chamou a atenção a resposta do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que falou, inclusive, dizendo o seguinte, que é natural o parlamento ter esse diálogo. É o que ele respondeu à pergunta e à manifestação sobre isso, né? O Hugo Motta, presidente da Câmara, diz: é natural do parlamento o diálogo com os mais diversos setores da sociedade, ouvir ideias, acatar ou não sugestões com o objetivo de melhorar nossa legislação. É parte do trabalho do deputado. Vamos lá, Josias, queria muito a sua análise política sobre esse assunto. Tem problema, não tem? O que isso traz de preocupação para a nossa democracia e transparência? Tem problema, né, Fabíola? Porque fica entendido que há uma superrepresentação de determinados interesses econômicos no Congresso Nacional em detrimento de outros interesses, né? Vimos agora, recentemente, como prevaleceu na votação em que o governo foi derrotado naquela medida provisória que elevava os tributos para determinados setores. O governo foi derrotado no plenário, não analisaram nem o mérito da medida, mas antes de chegar ao plenário já tinha prevalecido ali o lobby das bets, por exemplo. O governo tentava aumentar de 12% para 18% a tributação sobre as bets, que é algo absolutamente razoável, até pouco, 18%, mas caiu já na fase da comissão o imposto que se queria impor às bets. E assim também com outros setores, né? Costuma-se dizer, Fabíola, costuma-se chamar de jabutis os contrabandos inseridos em projetos de lei e em medidas provisórias no Congresso. Esse apelido se deve ao fato de que jabuti só chega na forquilha das árvores por enchente ou mão de gente, né?
Agora, proposta redigida por lobbies variados, que são apresentadas por parlamentares sem modificar uma vírgula, isso não é mais jabuti, isso é elefante. E o grande mérito dessa reportagem do UOL foi o de recorrer a ferramentas tecnológicas para descobrir que certas propostas são elefantes escondidos com o rabo de fora. Então estão lá todas as digitais, quem foi que elaborou a proposta, e não foram os parlamentares. O contribuinte brasileiro gasta uma fortuna para remunerar o quadro de assessores técnicos muito bem formados, selecionados em concursos rigorosíssimos, recebem salários altos, os assessores legislativos do Congresso, justamente para assessorar os gabinetes, para que a formulação de propostas não esteja vinculada a nenhum lobby poderoso, a nenhum interesse econômico, mas ao interesse público. Mas certos parlamentares, quando se expressam no Congresso, quando discursam, dão a impressão de que procuram ideias desesperadamente, como um cachorro que escondeu o osso e não sabe onde, esqueceu onde. E como a gente sabe, Fabílio, que não é raro que o diâmetro do cérebro de certos políticos seja inferior ao do bolso, então o risco que se corre é de que esses lobbies estejam remunerando a apresentação de propostas. E algumas delas ficam com a etiqueta de fora. São propostas apresentadas com o código de barras ali exposto. Então não é agradável isso, é uma sensação muito incômoda de você saber que interesses econômicos prevalecem no Congresso porque formulam, apresentam e defendem na prática as suas propostas à revelia do interesse público, ali trafegando no submundo do legislativo, sem nenhuma transparência. Então é natural que estratos da sociedade, inclusive os empresariais, os sindicais, seja sindicatos empresariais ou de trabalhadores, é natural que todos defendam os seus interesses no legislativo. Agora, defender assim, às escondidas, no escurinho, subrepticiamente, apresentação de propostas redigidas em ambientes alheios ao ambiente legislativo, isso não é nada que se pareça com o interesse público, ao contrário, parece interesse subalterno, inconfessável, e não é aceitável, né, Fabíola? Melhor que se regulamente de uma vez o lobby, porque lobby sabemos todos que existem. A lobby do banco, lobby das operadoras de planos de saúde, lobby das bets, esses cassinos eletrônicos, lobbies das concessionárias de energia, lobby de mineradoras, do ensino privado, de companhias aéreas, há todo tipo de lobby no Congresso. Agora, você descobrir que certos lobbies estão apresentando as suas propostas redigidas ali no escurinho, por meio de transações feitas longe da ribalta, longe dos olhares do controle social, aí não é aceitável, né? Isso aqui é deplorável, Fabíola, e é muito bom que isso venha à luz, para as pessoas saberem como são feitas as leis. Leis e salsichas, todos devem saber como são feitas, até para se precaver. Eu adoro quando você fala de esconder um elefante e o rabo fica para fora. Muito bom. Como se esconde um elefante. Não, e é muito importante isso que você está falando, que é um pouco também do que o Thiago estava falando antes, é que não é todo mundo que consegue fazer o lobby, né? E a reportagem do Thiago revela exatamente isso. Quem é que consegue o lobby? Quem é que consegue um projeto redigido? Quem é que consegue uma proposta apresentada e muitas vezes uma proposta aprovada, né? Para quem está conosco na TV, mais um intervalo, a gente segue contando esses detalhes da manchete principal do UOL hoje, falando sobre o lobby em Brasília no nosso YouTube. Vai para lá, UOL no YouTube. Eu vou abrir mais uma vez aqui, Thiago, queria que você contasse para a gente sobre esse trecho da reportagem, que é muito interessante, porque vocês revelam aqui que tem setores da indústria, do agro e outras formas de representação empresarial que aparecem com muita frequência nessa análise que vocês fizeram. Inclusive, vocês entrevistaram aqui alguns pesquisadores, né? Tem até um pesquisador que foi a tese de doutorado dele, ele mapeou 9.412 organizações que interagem com frequência com parlamentares e com poderes em Brasília. E aí, aqui nessa lista, lobby empresarial é o que mais teve acesso ao poder. Aqui, ó, CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, 865 vezes ou projetos? São interações. Interações.
Itaú, um banco, eles têm um poderzinho lá, né? Sim, sim. 697 interações. Anfávia, 637. CUT, Febraban, BID, MST, Santander. E aí por aí vai. Queria que você contasse um pouco para a gente sobre esse mapeamento e quem são aqueles que conseguem mais. É quem tem mais dinheiro, quem tem mais influência? Sim, esses dados que você mostrou agora, Fabiola, eles vêm dessa tese de doutorado do pesquisador Ciro Rezende, da UFMG. Ele tem uma pesquisa interessante. Isso é só um ano, tá? Só um ano que ele mapeou das interações ali dos congressistas. Como você não tem a agenda aberta dos congressistas, não é possível você saber de absolutamente todas as interações. Então, essas interações estão subdimensionadas, é bom que se diga. Então, o que ele fez foi pegar audiências públicas, eventos em que você sabe que está o representante de determinado setor e também o congressista, e ele mapeou essas interações ali. Os dados que ele coletou batem muito com os dados também que a gente coletou analisando as propostas legislativas do Congresso. Quem aparece mais nas digitais do lobby? O setor empresarial como um todo. Sindicatos, representantes de trabalhadores, representantes de organizações ONGs da sociedade civil aparecem com menos frequência. Isso tem a ver com o poder econômico, isso tem a ver com dinheiro para conseguir fazer a defesa dos seus interesses lá perante ao Congresso. A gente sabe que uma premissa básica de todo lobista é que nem sempre que você conseguir falar ou ter algum tipo de audiência com um congressista ou até com o governo, você vai ser atendido. Mas se você não conseguir falar com eles, aí é que você não vai ser atendido nunca. Então, você tem uma desproporção, né, de armas, vamos dizer assim, entre os lobbies de diferentes setores ali, onde quem tem mais dinheiro acaba sempre levando vantagem. É isso, ó, para quem quiser mais detalhes da reportagem, na verdade, todos os detalhes, né? Que trabalho. Quanto tempo você está nessa reportagem, hein, Thiago? Ficou 2 meses analisando, lendo muito projeto de lei, muita emenda ali. E tem mais material que vem por aí. Nos próximos dias agora dessa semana, tem mais histórias que a gente descobriu fuçando, analisando, trabalho de detetive mesmo, botando a lupa ali, vendo o que está por trás dessas propostas legislativas, desses metadados que a gente encontrou. Você adora, né? Olha essa cara aí, adora, né? Adora a cara dele, adora. Ó, para quem quiser, inclusive nesse levantamento, eles identificaram 2.176 documentos apresentados pelos congressistas e que tem esses rastros digitais. Foram muitos e muitos documentos analisados e aí foram fazendo filtro e separando, inclusive, por partidos. Então, lá na nossa página do UOL, para que você possa conferir todos os detalhes da reportagem do Thiago, da Júlia Afonso e toda a equipe de investigação aqui do UOL e do UOL Prime. Voltando. Estamos de volta aqui com quem estava conosco na TV. A gente estava só finalizando os detalhes da reportagem do Thiago. Você, Júlia, e toda a equipe do UOL Investigativo, do UOL Prime, do UOL Tab, faz a publi correta aí de quem assinou a reportagem e quem ajudou? Essa reportagem, como a gente estava conversando aqui, foi feita ao longo de 2 meses, né? A gente baixou todos os documentos, ficou lá lendo um monte de proposta legislativa, identificando quem foi, com ajuda, óbvio, de softwares legislativos. Eu fiz junto com a Júlia Afonso, minha parceira de núcleo investigativo do UOL aqui.